Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Entre a Cruz e a Graça, um podcast da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no Rio de Janeiro. Nós estamos mais uma vez aqui com o pastor Bruno, pastor Ellison, para falar sobre o terceiro mandamento. Já trouxemos uma base muito sólida sobre isso no primeiro episódio. No episódio passado falamos muitas coisas práticas também, sobre valorização da palavra, valorização do culto e tudo mais. E hoje a gente quer continuar falando um pouquinho a respeito disso e até entender até onde o culto vai. A gente não quer limitar ele, pelo contrário, a gente quer cada vez ampliar mais o entendimento desse mandamento, o entendimento dessa palavra de Deus para a nossa vida. E por isso eu vou pedir para o pastor Edson já começar a falar para nós a respeito disso e trazendo então como é que o culto ou o dia do descanso ele se estende aos outros dias, se estende a outros lugares também, a outros momentos do nosso dia a dia. Por favor, pastor Edson. Muito obrigado. Bom dia, né, a cada um de vocês que estão nos acompanhando mais uma vez nessa semana com o nosso bate-papo aqui. E eu quero, né, trazer nesse momento essa fala que o pastor Arthur me permite, lembrar, né, quando olhamos para o Antigo Testamento ali, diversos salmos, né, que eram a canção do povo que eles entoavam ao longo das suas peregrinações, né? Então, a vida comum, a lida do dia a dia, né, eles tinham nos encontros, nas festas, né, que aconteciam as grandes festas ao longo do ano, né, ir à casa do Senhor. Nós temos diversos salmos que falam disso, né? O Salmo 26, né, a casa do Senhor é o lugar onde assiste a sua glória, né? São textos que nós temos que mostram que ok, embora eu possa fazer o meu culto em casa, tá? O culto e a minha presença no templo é de onde eu recebo tudo de melhor que Deus tem para reforçar a minha vida de serviço e testemunho. E aqui, gente, me permita trazer assim um destaque. Talvez muitos de nós que nasceram dentro da igreja, de uma igreja cristã ou de uma tradição, né, cristã luterana, talvez não parem para se dar conta disso, né? O quanto que a mensagem que nós recebemos, vou dizer aqui primeiro aspecto, né, que nós recebemos como herdeiros da reforma, né, o quanto que ela é significativa, que às vezes nós entramos no automático. Pastores, aqui nós temos isso como o nosso trabalho, né, a nossa vida, o nosso cotidiano, mas tem muitos nossos irmãos que têm apenas no culto, né, ou quinzenalmente, essa oportunidade de estar na casa do Senhor e não param para meditar nisso. E aqui a gente quer trazer essa oportunidade, porque o culto, ele é o lugar onde eu vou recarregar as minhas baterias, né, a expressão que o pastor Bruno trouxe no final do outro bloco, né? É onde eu vou realinhar os meus pensamentos e a minha conduta para o mundo. Eu digo isso porque quando nós ouvimos de testemunhos de pessoas que não são, né, que não cresceram dentro da igreja luterana, mas que vieram a conhecer, através, inclusive, dessa plataforma que nós utilizamos hoje, conhecer como é a mente, o pensamento, né, do luterano. Eles disseram para mim, assim, certa vez, que a compreensão que eles tinham é que o serviço que eles desempenhavam na semana, durante, né, o trabalho, tudo isso era algo necessário para sobreviver, obviamente, mas era santificado à medida em que eles vinham para o culto. Então, você vive para o culto, você trabalha para o culto, você oferta para o culto. O que santifica a sua vida é a presença no culto, tá? E aí ele disse, essa pessoa trouxe para mim assim, pastor, vocês não têm noção de que aqui eu estou aprendendo, né, que na verdade é o sentido contrário, é do culto para fora. Quando eu venho e recebo daqui da palavra de Deus, eu aprendo para me relacionar melhor com as pessoas no meu dia a dia de trabalho, né? Onde a gente vive uma vida desgastada, onde há o desgaste daquilo que nós recebemos, né? Então, o culto é a fonte de alimento. Nós já botamos aqui em outros encontros, né? É a palavra que comunica para mim, os teus pecados estão perdoados, você que
que tanto prometeu e que nem tudo cumpriu. Ou seja, com seus pecados, seu cansaço, sua fadiga, você chegou até aqui, né? Porque o Senhor te trouxe, a ação do Espírito Santo, né? Você agora está sendo alimentado por esse perdão que é validado também no céu. Não apenas um momento de uma celebração cerimonial. Não, é uma chancela do próprio céu. É Deus quem está afirmando, né? Você está sendo alimentado pela palavra, a pregação que diz: embora sejamos miseráveis pecadores, o Senhor nos recria, nos sustenta para recebermos o seu presente, o Evangelho, né? E a Santa Ceia, gente. Nossa, eu acho que nós hoje somos herdeiros de uma cultura, de uma prática da igreja que até os anos 80, 70 não se tinha, né? Nós temos hoje Santa Ceia em todos os cultos. Eu acho que é raro um culto nas nossas congregações que você diz, esse culto não tem Santa Ceia. Ou seja, nós, dizendo aqui que o Bruno trouxe também isso, né? Se nós somos tocados por aquilo que santifica, corpo de Cristo, sangue de Cristo, né? Na Santa Ceia nós temos isso de maneira muito plena e abundante. Ali eu estou recebendo a certificação que eu faço parte dessa comunhão de Cristo. E eu lembro com isso, né, que Lutero ressalta, aquele que se acha cristão, mas despreza, no sentido de obstinadamente, né, ignora a Santa Ceia e a comunhão, precisa fazer o seu exame de consciência. Será que essa fé que eu comunico, ela é a fé verdadeira? Porque ela deveria me chamar. Essa fé verdadeira deveria me chamar para junto da ceia, onde Cristo está, onde ele se revela, onde ele me alimenta, onde ele me nutre, onde ele me envia também. E aí essa pessoa diz: pastor, isso é maravilhoso que vocês têm trazido para nós, né? Porque agora, sim, no meu dia a dia, eu sinto falta quando não tenho estudo na quarta. Eu sinto falta quando na outra semana, por um compromisso, né, excepcional, eu não posso vir no culto de manhã, tá? Então, olha o que a gente tem, gente, de testemunhos das pessoas de outras tradições, né, que fazem do culto uma tarefa, uma obrigação, e nós aqui dizemos, né, o nosso culto, a oportunidade de celebrar em conjunto, ela acontece uma vez na semana. Obviamente, nós já falamos isso em outro bloco aqui, a santificação, ela acontece todos os dias, tá? Mas esse estar no culto, ouvir a palavra de um pastor, receber a ceia e o perdão, a comunhão, isso reorienta o nosso serviço no mundo. Aí nós estamos falando de vocação, tá? Tornar santo onde você toca, onde você age, onde você atua, por aquilo que te santifica. Você santifica outros também, né? Então eu acho que a valorização do culto, essa é a minha palavra, né? Nós precisamos, como luteranos, especialmente luteranos já de tradição, nos reencontrarmos com as nossas confissões. Ser luterano é muito mais do que seguir uma tradição de nome, de família, né, de um jeito que se fazia antes, mas é encontrar Cristo. O pastor Bruno traz isso em muitos momentos de fala dele, né? É reencontrar Cristo onde ele se propõe a nos encontrar, né? Ou seja, na palavra e no sacramento, especialmente o sacramento da comunhão, né? Acho que esse é um momento assim, da gente lembrar, muito prático. Maravilha, muito obrigado, pastor Erison. A olhar que o dia do descanso ele não está separado dos outros, né? Ele está dentro dessa semana completa, né? Você citou o Salmo 26, né? O lugar onde a glória do Senhor assiste. A gente tem outros salmos também, né? Onde Davi fala, meditar na casa do Senhor. Como é que é? O Salmo 27, eu até tenho ele anotado aqui, ó, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aí no Salmo 23, esse não precisa anotar, né? Porque isso todo mundo sabe de cor, né? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui já traz uma perspectiva muito mais clara de algo celestial mesmo, né? Que a gente tem ali no templo e vai ter também. E eu queria pedir para o pastor Bruno falar um pouco sobre isso para nós, essa definição de templo também, porque por mais que a gente olhe para a nossa vida como a partir do culto, isso não quer dizer que a gente não deva ir para a igreja, né? Alguém pode pegar agora a nossa fala aqui, tirar ela completamente de contexto e falar, então não preciso mais ir para a igreja, né? Pelo contrário, né? Ficou muito claro que a gente tem que ir sim, não no sentido de que isso é uma ordenança, mas isso faz sentido, isso traz sentido ou dá sentido para a nossa vida, né? Então ajuda a gente aí, pastor Bruno, por favor, quanto a isso.
Eu acho que é importante a gente entender o significado, né, das palavras, seja igreja, seja templo, né? Acho que isso nos ajuda para que a gente não se confunda, tá? Por causa que ao longo do tempo as palavras elas vão absorvendo certos significados e vão também sendo usadas de maneira diferente, né? Então, o que eu vou falar aqui tem a ver com o culto em geral, com o que é igreja, com o que é templo, e espera-se que isso também ilumine a nossa compreensão hoje, né? A palavra igreja, ela não significa outra coisa que não assembleia, né? Uma junção, uma reunião, tá? Uma reunião. E uma das, se não a primeira vez que ela aparece no Antigo Testamento, falando aqui a palavra grega, né? Então, na tradução grega do Antigo Testamento, é em Deuteronômio, e lá essa palavra se refere à assembleia que aconteceu lá no Sinai, né? Ou seja, ao evento lá do Sinai. Então, se chama aquilo ali de a igreja do Sinai, literalmente, né? Como se fosse. E o que aconteceu lá? Lá aconteceu o primeiro culto de Israel, digamos assim, né? O Sinai, ele é o arquétipo do culto, digamos assim. Você tem a presença de Deus no topo da montanha, você tem depois o altar lá embaixo, você tem a parte do povo, né? Então você tem, bem dizer, o esquema que mais tarde ia formar o tabernáculo, né, e o templo, só que na montanha. E lá o povo se reunia em torno da presença de Deus, dos sacrifícios ali, daqueles que funcionavam como sacerdotes, né? E isso ali foi chamado de igreja. Depois, essa mesma lógica passou para o templo que foi construído, né? Templo, na verdade, significa bem dizer casa, né? É isso, né? Não existe uma palavra, você tem a palavra própria para. Em português a gente tem templo e tem casa, né? Mas na língua original bíblica é só templo, é só casa, né? Casa, a palavra que existe. E ali, então, acontece a mesma coisa. Então, você tem o culto que se reúne em torno da presença de Deus, agora não no topo da montanha, mas no Santo dos Santos. Você tem o ministério dos levitas, né? Você tem o altar, o sacrifício, etc. E isso é a igreja, então. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso se atualiza precisamente na Quinta-feira Santa, né? Na noite em que Jesus foi traído. Ali está de novo, a igreja de Deus, né, agora os 12, reunidos em torno da presença de Deus, não mais na Arca da Aliança, mas o corpo de Cristo, reunindo-se em torno do templo, que não é mais o templo de pedras, mas é o corpo de Cristo, e em torno dos sacrifícios, que não são mais sacrifícios de animais, mas é o corpo de Cristo. Então, assim ali se forma a nova igreja. E daí, então, isso já nos ajuda a entender uma coisa, que a igreja ela não é as quatro paredes, né? Não é isso. E também não sou eu, individualmente. Né? Isso não é verdade também. Mas a igreja é o povo de Deus reunido em torno do próprio Deus, né? Que se oferece para a gente ali. A sua presença está na sua palavra, e no caso, como a gente vê na própria instituição da quinta-feira, no seu corpo e sangue que ele oferece. Isso forma a igreja. Né? E você vê que tem esse lastro lá desde o Antigo Testamento. Né? Não é uma novidade, digamos assim, né? Então, o templo, ele é o corpo de Cristo, né? Jesus, o evangelista, na verdade, ele diz, né, ele explica isso para a gente, né? Quando Jesus fala, destrua esse santuário, eu reconstruirei, o evangelista lá acrescenta uma explicação dele, não, ele está falando do templo do seu corpo. Então, isso é que é o templo do Novo Testamento, é o corpo de Cristo. Mas, pastor, mas não é a igreja o templo? Sim, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, ela também é o templo, né? Então, tudo isso, então, está ligado com a presença corpórea de Jesus, né? Então, isso é que é a igreja. E, claro, a gente precisa se reunir em algum lugar, né? Chove, então a gente tem que ter um teto, etc. E obviamente, que ao longo da história, o próprio templo ele vai adquirindo um significado e uma arquitetura que expressa aquilo que acontece ali. Mas, em geral, é isso, então, né? A igreja, ela é a reunião do povo de Deus em torno do próprio Deus, né? No Antigo Testamento isso acontecia com o sacrifício, ministérios levitas, lá o templo, o tabernáculo, ou na montanha, né, do Sinai. No Novo Testamento isso acontece, palavras, sacramentos, ministério, né? Então é a mesma coisa. Então acho que
isso nos ajuda. Claro, isso não quer dizer que agora a gente vai parar de usar a palavra igreja, né? Eu não vou ir para a igreja porque igreja significa outra coisa. Não, a gente usa igual, né? Mas é importante a gente ter essa noção para a gente saber também distinguir na nossa mente, né? Então, existem acepções, usos diferentes da palavra igreja, né? E na escritura é isso que se quer dizer, né? Então, a, a nossa vida, portanto, ela nasce ali, ela vem dali, né? É, nossa vida, a gente não tem outra fonte, né, senão aquilo. Inclusive a piedade pessoal, né, que se manifesta na meditação das escrituras e a oração, ela é também uma reverberação do culto ali, né? É uma reverberação, porque tudo começa ali, começa a gente sendo batizado ali, sendo instruído ali, e aí a partir disso, então, todo o resto, isso reverbera na nossa vida, né? De múltiplas maneiras aí, que nem o próprio pastor Erison falou. Isso. Maravilha, muito obrigado, Pastor Bruno, pela contribuição. E aqui a gente coloca os pingos nos is, né? Porque realmente, quando a gente fala de igreja, bom, cada um vai interpretar de uma maneira diferente a É, partir daquilo que já aprendeu, né? Que recebeu. claro. Então, quando a gente diz assim, né, eu tenho que ir para a igreja, para alguns isso é uma ordem, né? Para outros isso é, não, peraí, mas eu sou a igreja, né? Como você mencionou também. Então, como é que eu vou para a igreja, né? Eu vou para mim mesmo, né? Então, É. é bom que a gente defina isso mesmo, isso faz muito sentido. Muito obrigado, então, pela participação de vocês, tanto o pastor Bruno quanto o pastor Edson. Muito obrigado mesmo por terem contribuído, colaborado com a gente. Eu vou pedir, antes da gente se despedir, para o pastor Edson fazer uma pequena oração e a gente encerra aí o nosso bloco logo depois. Pode ser? Pode sim. Gente, eu só me permite, pastor Arthur e pastor Bruno, só fazer isso aqui, né, uma comunicação junto nesse momento aqui. Quando nós falamos de tudo isso em torno do terceiro mandamento, que é a vida de culto, eu acho que vale a pena nós divulgarmos esse trabalho que a nossa igreja realiza através do Vivenciar, né, que é uma plataforma de escuta e que em última instância, né, ela traz essa oportunidade de ressignificar o seu dia a dia, ter alguém que te escuta a partir das lentes de Cristo. O que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, quando você não tem, ou já está há muito tempo, ou sofrendo por uma causa particular, ter alguém que te escute e que te auxilie, né, te reorientando com as lentes a partir de Cristo, o que nós estamos fazendo, tornar o dia santo, né, ressignificar a existência a partir de Cristo. Né? Tem essa oportunidade através do portal Vivenciar da Hora Luterana. E esse material, esse folheto, né, que é o Recalculando Rota 1930, e ele remonta uma estratégia de diálogo evangelístico, né, que culmina com aquelas palavras de Jesus, né, está consumado, de novo, nos põe de encontro com Cristo Jesus para que nós possamos reassumir, realinhar a nossa rota de uma vida santa, de fato, né, de tornar digno o nosso dia, a nossa semana, na presença do Senhor e a partir da presença do Senhor. Assim, eu acho que nós fechamos todo esse bloco. Eu, então, convido a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, a procurar esses nossos canais de atendimento, né, de evangelização, de testemunho, né, e buscarmos nisso também uma maneira de comunicar Cristo para outras pessoas, tá? Eu agradeço mais uma vez, né, em nome do nosso distrito, essa oportunidade e a disponibilidade dos colegas também, como conselheiro, nessa obra tão importante, né, que a gente tem feito já ao longo de mais de um ano. Né? E se você gosta, está gostando, por favor, também entra com a gente, né, compartilha esse trabalho, esse canal para outras pessoas. E por fim, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, que torna a nossa vida santa, separada, transformada em Cristo Jesus, nós te agradecemos por esse momento de encontro, por esse momento de meditação, por esta oportunidade, Senhor, de nos reencontrarmos contigo e a sua palavra. E ao longo desse mês de maio, podermos entender o valor do culto e de uma vida santa, separada, dedicada a Ti, em tudo aquilo que fazemos, por causa de Cristo Jesus.
aquele que é o verdadeiro santo e que nos santifica. Obrigado por distribuir esses dons diversos também a cada um de nós por meio dos instrumentos que tu escolheste de antemão. A tua palavra, o santo batismo e também, Senhor, a santa comunhão. Ajuda-nos, ó Deus, no exercício diário das nossas vidas, ressignificar e, de novo, nos reencontrar com o dom precioso da salvação que recebemos desde o dia do nosso batismo. Se para muitos, ó Deus, esse dia não está guardado na memória, mas está guardado no teu livro santo, onde os nossos nomes permanecem até o encontro derradeiro. Ajuda-nos também, ó Deus, ao longo dessa semana, reconsiderarmos os perigos, as setas e tentações do diabo que tentam afastar-nos, isolar-nos e impedir-nos de receber o verdadeiro e puro alimento que tu nos ofereces. Assim, ó Deus, por meio desta palavra, desta oportunidade, ajuda-nos a olhar para as nossas demandas, o nosso dia a dia, caminhando contigo, com vistas à morada celeste, onde já estão todos aqueles que fazem parte da igreja triunfante. Nós, como parte desse povo, ainda militando aqui na terra, aguardamos o teu chamado, aguardamos a tua presença, para com todos os santos e salvos podermos viver esta ressurreição para um gozo e descanso eterno na tua presença, por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Erson, pela oração, pela contribuição também. Você já fez o ensejo ali de pedir para as pessoas compartilharem o nosso podcast, né? Então já aproveito ali. E aproveito para incentivar vocês a assistirem os outros também. Nós estamos seguindo agora com os mandamentos, mas já falamos de vários temas variados, né? Escatologia, vida devocional. Acho que esse foi até eu e o Bruno que fizemos, se não me engano, sobre a vida devocional. O pastor Ramires que moderou, né? Se não me engano, se não estou enganado. Então assistam lá, né? Nós temos a playlist ali no canal e ela está ali disponível para você. Com esse podcast a gente quer mais do que ensinar sobre a fé, sobre a doutrina, algo assim, mas a gente quer mostrar a dependência que todos nós temos de Jesus, da sua palavra, da sua igreja, e também mostrar onde nós encontramos, né? Mostrar que ela está acessível, ela está pronta para nós. Esse Jesus vem ao nosso encontro. Que Deus abençoe vocês, também os pastores, né, Edson e Bruno. De novo, muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast, se Deus quiser. Tchau, tchau.